Olha, esse vídeo custou, mas veio aí porque setembro e outubro foram palco de uma das maiores ressacas literárias da história da minha existência. Mas felizmente, depois de muita persistência, e quando ficar sem ler é um suplício, a gente consegue sair dela. E o mais engraçado foi o livro que me tirou da ressaca literária, mas eu conto tudo já já depois da vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal outra vez ou pela primeira vez, de todo jeito, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Luísa Temponi e aqui a gente vai falar sobre as últimas leituras que eu andei fazendo em setembro e outubro. Como eu tava dizendo antes, foi realmente complicado. Fazia tempo que eu não tinha uma ressaca literária assim tão intensa, tão persistente. Às vezes, de vez em quando eu tenho, dura tipo 5 dias. Então nem chego a considerar tanto uma ressaca assim, mas essa durou 2 meses. E assim, aquele famoso, a gente tem que respeitar o nosso ritmo também. Porque eu tava forçando, começava 500 coisas ao mesmo tempo, não dava conta, não era que eu nem... Eu até expliquei no último vlog aqui, vou deixar o link aqui na descrição. Primeiro, assim, o meu ritmo mudou naquele momento. E segundo, que eu comecei muita coisa e mesmo que eu tivesse interesse, eu não conseguia dar continuidade. Então eu falei, opa, baixa a bola, querida. E aí eu fui lendo aos poucos. Mas vamos pelo começo. Vamos por partes e vamos começar antes desse episódio aí intenso. E eu li As 220 Mortes de Laura Lins e li O Baú do Zumbi Gelado. Contos do Rafael Westenfelder. É o que tem disponível do autor. Eu já tinha lido o Depois da Caixa Preta antes. Ambos os contos eu gostei muito. Eu gosto muito do jeito que o Rafael escreve. Falando rapidamente aqui, As 220 Mortes de Laura Lynch fala sobre uma garota e o melhor amigo dela, mas é narrado pelo menino. E ali dá pra você entender que ele nutre um algo pela menina, sabe? Eles têm uma história ali em comum, uma história meio cibernética ali, que eu não vou entrar em detalhes. A questão do conto é que essa menina, ela tá fadada a morrer naquele dia. Uma coisa bem premonição, assim. Pelo título dá pra entender que ela morre já várias vezes e ele fica tentando essas várias vezes dar um jeito de, tipo, fazer essa menina viver. Pelo amor de Deus. Enfim, e aí vai girar em torno aí disso e de algumas questões sobre vida. É um conto pesado, tá? Ele tem provavelmente uns 500 conteúdos sensíveis aí no meio pra violência gráfica. Pesado. Tem uns assuntos tensos. Então leia só se você tiver muito de boa, tá? Mas, de todo jeito, é um conto ali de terror e drama ao mesmo tempo. Meio esquisitinho, meio festa estranha com gente esquisita. Então, mas é muito bem escrito e vale a pena. Esse daí foi o meu segundo preferido dele, porque o primeiro ainda é Depois da Caixa Preta. E o terceiro veio O Baú do Zumbi Gelado, que, apesar da temática me chamar muita atenção, eu gostei muito do desenvolvimento dele, eu não gostei tanto do final, mas isso não quer dizer que seja um texto ruim, pelo amor de Deus, é um texto maravilhoso. Então, esse aí, O Baú do Zumbi Gelado, já se passa ali num ambiente de RPG online. A gente vai ter um MMO ali rolando, bem famoso, e o protagonista, ele é um jogador, também é famoso dentro do jogo e ele é meio odiado ali. No início a gente não entende porquê, depois a gente entende. E uma menina foi pedir ajuda a ele. Ele é tipo um vendedor de brechó e tal. E ela foi na loja dele pedir ajuda porque ela tem uma desconfiança. Sempre que derrotam o tal do zumbi gelado, alguma coisa acontece que o jogador em questão entra em coma e a sua mente é transportada para um NPC. Se você não sabe o que é NPC significa Non-Playable Character, que é um personagem controlado pela inteligência artificial. E aí essa garota vai lá porque ela pediu ajuda dele, porque ele é um jogador, tipo, muito bom, e ela acha que o namorado dela tá preso nesse mundo e ela quer descobrir qual NPC que é o namorado dela. Apesar da fantasia, tem umas reflexões muito fortes ali. Ele não é tão pesado quanto os outros dois, principalmente o 220 Mortes de Laura Lins, mas tem umas reflexões ali bem sérias, mas continua com aquela vibe do Festa Estranha com gente esquisita que o Rafael sabe fazer muito bem. Então vale super a pena, eu super indico. Aí logo depois eu li a primeira parte da duologia da Beck Chambers, chamada Monge e o Robô, que é
O Salmo para um Robô Peregrino. Eu tava de olho nesse livro há muito tempo, ele fez parte da minha lista de 12 livros para 2022, que eu cumpri assim metade até agora, não sei se eu consigo cumprir o restante até o fim do ano. Ficou aí com Deus. Como eu já expliquei, Becky Chambers é uma das minhas autoras preferidas, é uma autora de ficção científica. E esse livro aqui tem uma proposta diferente dos livros que eu me tornei fã dela. Os livros que eu gosto muito dela são Uma Ópera Espacial, como eu vivo contando aqui. E esse daqui é uma coisa mais filosófica, apesar de ter vários elementos ali de ficção científica claramente explicitados. A tradução desse livro aqui é do Fábio Fernandes e a edição da editora Amor Branco. E como sempre, eles fazem edições espetaculares. Eu comecei esse livro assim, achando chato e terminei favoritando. Esse livro aqui é uma jornada filosófica e a gente vai ter a visão de Dex, que é monge, que não tá lá com a maior satisfação do mundo com a vida que leva ali na função. A função de monge de chá, ali no caso, é uma pessoa que vai até as aldeias, oferecer um chá, ouvir o problema das pessoas, oferecer um conselho, às vezes só ali estar na presença agradável e fazer um bem para a sociedade no fim das contas. Mas Dex gosta dessa função, não tá 100% assim... Tem mais coisa pra eu entender da vida. É aquela insatisfação que todo mundo passa a algum nível de tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Por que eu existo? Por que eu faço isso? E a protagonista desse livro vai se deparar com todas essas questões aí. Então, num rompante de procurar esse motivo da existência, o motivo da vida e tal, Dex decide cruzar o limiar ali do mundo, porque assim, esse mundo aqui se deu numa divisão onde parte a humanidade habita e outra parte deixou a natureza tomar conta como se deve, sem interferência humana. E ali tem fragmentos do velho mundo, como eles chamam, e então Dex vai ali cruzar essa fronteira e descobrir o que tem além do que conhece. Em algum momento desse universo, os humanos criaram robôs. Esses robôs serviram a esses humanos o tanto quanto foi possível e depois simplesmente eles foram se refugiar e sumiram. Meio que eles cumpriram a função deles e foram embora. Depois eles meio que decidiram se exilar e viver a vida deles de acordo com a cabeça deles lá de robô. Então, no meio dessa jornada ali que começa a ficar meio tortuosa, Dex acaba encontrando um desses robôs que se chama Chapéu de Musgo. Daí começa o embate entre esses dois mundos ali, não é bem um embate, na verdade, começa essa colisão desses dois mundos ali e junta o melhor e o pior desses dois mundos, sabe? Como eu comentei, no início eu não tava gostando muito do livro e eu depois no final acabei favoritando, mas por que eu não tava gostando tanto? Ele é um livro que não tem grandes ações. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ação frenética, o que não significa que eu menospreze outros tipos de narrativa, não. Geralmente, em ficção científica, eu amo tramas ágeis. E Becky Chambers é mais conhecida, e ela é uma das minhas autoras preferidas, né? Ela é conhecida por ter já esse caráter mais existencial, essa coisa assim, e aquela coisa pra você sentar, descansar e curtir mesmo, sem pressa. Não acho que seja um livro pra ler rápido, mas isso sou eu falando, tá? No meu estilo de leitura. Mas a Becky tem essa característica, né? E nesse daqui fica mais evidente. É uma coisa mais de jornada mesmo. É reflexivo. Não tem grandes ações. Não vai ter grandes plot twists, sabe? E isso não é um problema. É só um jeitinho de escrever a história. Então, por isso que no início eu estranhei, eu demorei a pegar o ritmo dele até que eu entendi o funcionamento. E uma coisa que, assim, que eu achei muito legal é que os personagens principais são personagens não binários e eles são retratados da forma mais natural possível, como deve ser, porque Becky Chambers é mestra nisso. Eu gosto muito como ela trata desses assuntos com organicidade, inclusive personagens principais da trama. Então eu fiquei feliz de ter insistido com esse livro e vamos aguardar agora o segundo livro, né? Essa parte ainda não tava com ressaca não, tá? Só pra avisar, essa parte tava tranquila, tava no meu normal. Aí logo depois do livro da Becky Chambers chegou o que na minha vida? Nona the Ninth, da Tamsin Muir.
Eu nunca sei falar sobre o nome dela direito. Esse daqui é o terceiro livro da série. Por enquanto, só temos em inglês. A editora que traz os livros da saga pra cá ainda não se pronunciou. A Alta Nova, no caso, né? Não se pronunciou ainda sobre a continuação, mas eu espero muito que nós tenhamos o restante da saga traduzido por aqui. A gente tem o primeiro só até agora, mas o meu desejo é que a saga inteira seja traduzida pra cá. Tem uma playlist aqui no canal com o vídeo sobre os dois primeiros, o vídeo sozinho. Ainda vou fazer um vídeo sobre o terceiro também, então aguenta aí. Falar sobre continuações, assim, é sempre pisar em ovos, porque vem repleto de spoiler e eu não tô aqui pra estragar a experiência de ninguém. Principalmente com um livro que tá em inglês e ainda não veio pra cá. Então eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Então caso você não queira saber nada, aí você pula só essa sessão e pula pro outro livro, beleza? Mas fica aqui claro que eu não vou estar dando spoiler. Então aqui temos uma nova protagonista, vai pegar um pouco depois dos eventos de Harrow, os eventos mais turbulentos ali. Então a gente tem um gap ali que a gente vai ter que preencher daquele jeitinho, trabalhando pelo plot igual a Tamsin sabe fazer. Mas dá pra preencher, prometo. Como a Tamsin falou, os dois primeiros livros são livros de perguntas e esse daqui e o último, né, serão livros de respostas. A gente começa a ter um monte de resposta aqui. Nossa nova protagonista não tem memória de quem ela é e por que ela tá ali. E nós temos ali um grupo já conhecido com ela. Acredito que eu possa mencionar aqui. Eu não vou comentar quem é um desses personagens não, que pode soar spoiler, mas dois deles vocês conhecem, que é a Camila e o Palamutes. Eles dois e mais uma pessoa vão estar ali dando suporte pra essa personagem aqui e tentando descobrir quem ela é. E a gente vai ter uma expansão de universo aqui num planeta e a gente vai conhecer mais o outro lado da moeda, que não é a corte do Imperador, apesar da gente ter muita presença do Imperador aqui também em alguns capítulos, mas a gente vai ter ali o lado do Blood of Eden, que é a organização oposta ao Imperador, e a gente vai ter ali mais da guerra entre a corte e o Blood of Eden. Então é uma coisa bem violenta, mas a Tamsin sabe fazer de um jeito que não é tão incômodo assim. E olha que eu sou chata com gore, eu sou chata com essas coisas todas, mas ela consegue fazer de um jeito que não me causa incômodo. Então aqui a gente tem uma família encontrada, uma força-tarefa para descobrir quem é essa pessoa aqui. Aliás, essa capa é belíssima. Aqui os conflitos vão estar se acentuando, a gente vai acompanhar essa personagem que tem uma certa ingenuidade, ela tem uma pureza muito bonita, é uma personagem que eu queria botar num potinho. E aqui tem um blurb que tá escrito aqui, você vai amar a Nona e a Nona vai amar você. E é bem isso. Então a gente tem aqui muitos pingos nos is sendo colocados, eu não vou entrar em detalhes. Caso você seja fã da saga e queira saber um pouco mais, aguenta aí que a gente vai fazer um vídeo só sobre ele. E também já aproveito para chamar pro podcast, que foi organizado por Dex Ruiz, e eu faço parte também. E vou estar deixando o podcast aqui, o link aqui na descrição, caso você queira uma visão mais detalhada, com spoiler. A gente ainda não tá falando sobre Nona, mas em breve nós iremos. Tá aqui na descrição, caso vocês queiram acompanhar e caso vocês sejam fãs da saga do Túmulo Trancafiado. Eu adorei esse livro. Harrow ainda é meu preferido, não tem jeito, mas eu gosto muito desses personagens, eu amo esse universo. Não vou falar que dá vontade de morar nele, porque é muita treta envolvida, não. Mas eu sou apaixonada, eu gostei muito, eu amei a Nona. E os eventos, pra variar, te deixam de cabelo em pé, fazendo 585 perguntas, enquanto te resolve umas outras lá. Tô ansiosa pela conclusão, mas é só ano que vem, enfim, então eu que lute pra esperar um ano. E é isso. Pra quem é fã da saga, valeu muito. E torcer pra que a saga toda seja traduzida aqui no Brasil. Aí depois de Nona, minha cadeira tá rodando e eu tô sambando, né? Aí logo depois de Nona, o meu ritmo começou a... E aí logo depois eu li Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid, que eu fiquei enchendo o saco um bom tempo aí. Eu cheguei a ganhar de aniversário e eu li o 4º livro da Tetralogia da Fama. Depois disso ela falou que não vai mais escrever livros nesse estilo, vai escrever outros. A tradução desse livro é da Alexandre Boyd, ele é da editora Paralela.
Carrie vai contar a história de uma tenista, toda a trajetória dela desde a infância até a vida adulta. E assim, já começa com a Carrie meio que aposentada ali, ela teve uma carreira excepcional na vida, só que ela tem uma ameaça. Uma tenista ali que também tá começando a querer se aposentar, bateu o recorde dela. E o nome dela é Nikki Chen e ela tem sido considerada uma das melhores tenistas depois da Carrie. Então a Carrie meio que fica ali na década de... esse livro se passa majoritariamente na década de 90, apesar dele voltar um pouquinho na vida da Carrie. E a Carrie ali, ela tá assistindo um jogo da Nikki Chen que ela bate o recorde da Carrie, ela empata ali, na verdade ela empata. E aí ela fica muito determinada em conseguir, em segurar, em aterrar o recorde dela. Então ela resolve voltar para as quadras. E aí ela quer desafiar a Nikki Chen a todo custo a brigar pelos Grand Slams lá, não sei falar na linguagem do tênis. Apesar do background ali sobre tênis, é uma história sobre a relação de pai e filha, majoritariamente. Essa relação pode ser a melhor coisa do mundo, como pode ser algo extremamente turbulento também. Então vai aí mostrar as nuances, a Taylor faz isso muito bem, ela cria humanos muito bem. E eu gosto de como ela cria e aprofunda as relações, e eu acho isso fantástico. E é sempre o ponto alto dos livros dela. A Carrie é uma personagem extremamente irritante, e é por isso que talvez eu tenha gostado muito dela. Porém, entre os 4 livros foi o que eu menos gostei. Eu acho ele um pouquinho repetitivo pela fórmula ali que a gente já conhece. Eu não acho ruim porque eu gosto. Mesmo que ela tenha essa fórmula ali, que a Taylor engrenou e deu certo, enfim, eu gosto. Então isso não é um problema pra mim. Eu acho assim, ele é um pouquinho mais repetitivo porque partidas de tênis e preparação e treino e tal, mas não deixa de ser um bom livro. Então ele acaba sendo um pouquinho cansativo em determinados momentos, mas o fator humano sempre salva qualquer história que a Taylor Jenkins Reid queira contar pra gente. Então acho que tá super valendo. Um adendo também é que a personagem da Nikki Chen provavelmente foi a personagem que eu achei mais interessante da trama e infelizmente ela não aparece tanto quanto eu gostaria. Não é nem pra ficar aprofundando na personagem que é meio que antagonista dali. Eu gostei muito dela, eu achei que ela dava muito pano pra manga e assim, ela cumpre a função muito bem, mas eu gostaria de ter visto mais sobre essa personagem. E se você é fã das histórias dela, vale a pena a leitura, mesmo com esse ponto mais cansativo, meio repetitivo e tal. E aí, depois disso, eu entrei numa ressaca literária horrenda, que eu falei com vocês ali no início do vídeo. Em memória da minha ressaca literária, eu vou aqui pedir pra vocês se inscreverem no canal caso estejam gostando do conteúdo e deixar aquele like, por gentileza, que me ajuda demais aqui a engajar o vídeo e entregar o conteúdo para mais pessoas que ainda não conhecem este canal cheiroso, formoso. Mas enfim, aí nesse meio tempo eu realmente comecei muita coisa, achei que ia dar conta, não dava, aí parava. E aí eu resolvi fechar a maioria dos livros e falar, depois eu leio, porque eu sei que eu quero, só que vamos para um momento propício. Em alguns outros eu comecei a já terminar e tal. E aí eu falei, gente, não sei mais ler, o que rolou? Aí só de sacanagem, eu resolvi pegar Delilah Green Não Está Nem Aí, que eu tenho ele em inglês, né, porque tava numa promoção da Amazon, o e-book saiu por R$5, eu peguei lá, acho que foi em agosto, não lembro agora. Mas ele tem em português, saiu pela editora Arqueiro em setembro. Mas aí eu tinha lido 12% do livro, eu até comentei em algum vídeo, eu tinha odiado. As cenas estavam me dando vergonha alheia. E realmente, o início da vergonha alheia, pra mim, tá? Se pra você não deu, tá tudo bem. Eu não vou te criticar por isso jamais. E aí eu não tava curtindo, não. Só que eu falei, só de sacanagem, eu tô de ressaca mesmo, dane-se. Vou tentar ler. Voltei um pouquinho, li um pouquinho de onde eu tinha parado. E aí, segui adiante, começou a me entreter. A tradução aqui no Brasil da editora Arqueiro ficou pela Alessandra Stech. Então, esse é uma comédiazinha romântica ali que me lembrou, assim, parecia que eu tava assistindo um episódio de Sex and the City, só que em 2022 ali com temas atuais. Até porque o romance é centrado ali, o romance principal ali é centrado entre duas mulheres, mas tem outros personagens ali que também... Aliás, foi o primeiro Hong Kong que eu li que não é centrado somente nos principais, tem muita presença dos coadjuvantes também, e é por isso que eu tava me sentindo num episódio de Sex and the City. E ele é indicado para maiores de 18 anos por conta de cenas de sexo, mas é um romance super levinho de ler, tá? Mas fica aí a dica aí que ele é indicado para maiores, tá? Então, como eu falei, mesmo centrado apenas em duas
protagonistas, os coadjuvantes têm muita presença e têm muita força. Inclusive, a minha personagem preferida é uma das coadjuvantes, é a Iris. A gente vai ter duas visões da própria Delilah, que é uma fotógrafa, uma artista que mora em Nova York, e ela tá ali em ascensão, ela é muito boa no que faz, mas sabe aquela pessoa que tá precisando daquela oportunidade e tal, enfim, entre um mar de outros artistas? E ela é aquela pessoa que cada noite vai dormir com uma mulher diferente e vai esquecer o nome de todas no dia seguinte. Ela tem um passado ali complicado com a madrasta e com a meia-irmã dela. E acontece que a meia-irmã dela vai casar e contrataram, né, os serviços de fotógrafa da Delilah pro casamento da irmã dela. Só que assim, e a Delilah precisa ali do dinheiro pra manter o apartamento dela e tal, pra manter as coisas dela. Então ela precisa ali desse dinheiro e ela vai estar indo cumprir a função. E aí do outro lado a gente vai ter a visão da Claire, que é uma das melhores amigas da irmã da Delilah, melhor amiga de infância também. Todos esses personagens têm um passado em conjunto meio turbulento ali, uma coisa meio de tipo um implica com o outro quando era adolescente e tal. Uma coisa bem complicadinha. E a Claire, que é essa outra personagem, ela tem uma filha, ela foi mãe bem nova. Ela tem uma filha de 10 anos e ela tá ali num momento tentando entender a filha, tendo muitas brigas com a filha. O ex-marido dela, no caso, teve um momento de ausência muito grande e agora ele tá tentando ser presente na vida da filha e eles tentam ali ver como essa relação vai começar a funcionar, de confiança e tal. Então também é um pouco turbulento, mas desenvolve aí. A vida dessas duas mulheres ali vai colidir, aquela coisa do Hong Kong que vocês já estão acostumados. Eles dizem que é haters to lovers, mas eu achei a parte do hate muito fraca, tá? Vou confessar aqui que pra mim, hate é tiro, porrada e bomba. Tipo, enemies to lovers, pra mim tem que ser, entendeu? Mas, assim, é um hatezinho to lovers, tá? Mas, como eu tava falando, é um livro super descomplicado de ler, super bem amarradinho. Aquela narrativa que você não precisa pensar muito, você só vai pelo entretenimento, que eu acho bacana quando... Ó, aí fica aí a dica pra uma ressaca literária. E aí, acabou que no final das contas eu gostei do livro. Valeu a insistência 2 meses depois. É um desses livros bem redondinhos mesmo. Quando você tá com preguiça de trabalhar pelo plot, vale a pena ler uma coisa mais linear, assim. E quando eu falo isso, não é menosprezando esse tipo de narrativa, perceba. É só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e tá tudo bem, tá tudo certo. Esse é o tipo de literatura que é bom pra descansar a cabeça mesmo. E descanso de cabeça também é importante na vida. Então você aí que gosta de Hong Kong sáfico, fica a dica também, indico. É bem legalzinho. Foi isso, eu espero que a ressaca pare de me encher o saco. Mas agora as coisas estão fluindo melhor. Então aproveita e me conta aí nos comentários qual foi a melhor leitura que vocês fizeram nos últimos 2 meses. Me conta aqui embaixo. E repito, caso você não seja inscrito e tenha gostado do conteúdo, se inscreva aqui no canal e deixa aquele like maroto. Minhas redes sociais ficam na descrição. E muito obrigada por você ter assistido até aqui. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!